mundo ainda estava tentando entender os poderes da inteligência artificial, chamada ChatGPT, quando o GPT-4 foi lançado em março de 2023 e já está milhas à frente do GPT 3.5. O GPT-4 pode passar no exame da OAB com uma pontuação acima de 90% do GPT 3.5, o que o coloca entre os 10 mais bem classificados. Além disso, o novo mecanismo melhorou a pontuação em testes como SAT, AP, Biologia e muitos outros. Para entender o quão incrível é isso, vale lembrar que o ChatGPT 3.5 foi lançado em novembro de 2022 e em apenas 5 meses evoluiu de 10% para 90% em todos os testes. A empresa matriz OpenAI afirma que o GPT-4 foi finalizado tecnicamente há meses e que atrasaram sua liberação para adicionar mais moderadores e uma melhor compreensão de como a tecnologia poderia ser usada. No entanto, alguns dos maiores players da indústria de tecnologia não acreditam que os guardiões da OpenAI sejam suficientes. Elon Musk, CEO da Tesla e cofundador da Apple, Steve Wozniak e muitos outros recentemente assinaram uma carta escrita pelo Instituto do Futuro da Humanidade, pedindo um semestre de descanso sobre o desenvolvimento de qualquer sistema IA mais poderoso que o GPT-4. A carta afirma que os laboratórios de IA e os peritos independentes devem utilizar pausas para desenvolver e implementar em conjunto protocolos de segurança, compartilhados antes de fazer novos avanços na inteligência artificial. O interessante sobre esta carta é que Elon Musk, geralmente um grande proponente de tecnologia de ponta, assinou e ele apoiou a criptografia e sua empresa Tesla está fortemente envolvida no desenvolvimento de veículos totalmente autônomos. Ele foi um dos cofundadores da OpenAI, que foi criada em 2015 por ele, Sam Altman e vários outros inovadores, como a organização sem fins lucrativos e uma instalação privada de pesquisa. Elon sempre disse que a IA será a maior ameaça essencial à humanidade e, junto com os outros cofundadores, criou OpenAI como uma organização sem fins lucrativos para que o laboratório pudesse se concentrar em pesquisas. Em 2018, Elon deixou a empresa e, em março de 2019, a OpenAI mudou de uma organização sem fins lucrativos para fins lucrativos. Em julho do mesmo ano, a Microsoft se tornou seu maior investidor, com um apoio de $1 bilhão. Com essa mudança na direção, a OpenAI não está mais focada em fazer o melhor para a humanidade, mas sim em obter o maior ROI e atrair investidores. Isso é preocupante, pois os investidores muitas vezes desejam um crescimento exponencial, mesmo que isso apresente risco de segurança. Em reação a alguma dessas preocupações de segurança, a Itália temporariamente bloqueou o GPT devido a questões de privacidade de dados. Existem rumores que outros países já podem seguir com preocupações de inteligência não controlada, um sinal das coisas que virão se nada for feito. Um dos maiores problemas da inteligência artificial generativa é a quantidade de dados necessários para que ela funcione corretamente. A maior parte desses dados é obtida sem o conhecimento ou consentimento do usuário. Embora as empresas obtenham e usem esses dados, elas muitas vezes vendem todas as informações para os corretores de dados. Há algum tempo, um amigo meu recebeu um e-mail do Google informando que suas informações tinham acabado de ser expostas em uma violação de dados de um desses corretores de dados. Logo depois, ele começou a receber robôs, spams e e-mails de empresas fraudulentas e conhecia uma quantidade desconfortável de informações sobre ele, incluindo o seu endereço residencial. Quando discutimos o medo do sistema da inteligência artificial, as pessoas muitas vezes pensam na Skynet, na revolta dos robôs, como o filme Exterminador do Futuro. Mas como Brian Merchant, colunista dessa revista, argumenta, o medo abstrato de uma iminente Skynet nos faz perder de vista as ameaças mais imediatas e reais das tecnologias como o GPT-4 podem apresentar. Lembra das grades de proteção que estávamos falando? A recente investigação do Time Magazine sobre a OpenAI descobriu que a empresa paga menos de $2 por hora aos trabalhadores quenianos para treinar o ChatGPT com o objetivo de torná-lo menos tóxico. Antes, o ChatGPT havia o ChatGPT-3, que era bom em juntar frases, mas a empresa não podia lançá-lo porque muitas vezes produzia algumas das mais violentas e intolerantes declarações que se podia ler. Isso não é surpreendente porque o modelo de inteligência foi treinado com palavras retiradas da internet, e você sabe que lá as palavras podem ser bastante ofensivas. A empresa OpenAI criou um sistema de segurança para o ChatGPT que aprendeu a identificar a linguagem tóxica. Para construir esse sistema, a OpenAI enviou dezenas de milhares de textos para uma empresa do Quênia, que incluíam algumas das piores
melhores coisas que os humanos já escreveram, retiradas das partes mais sombrias e profundas da web. Os trabalhadores quenianos tiveram que rotular todos esses textos que a ferramenta pudesse aprender. De acordo com a investigação recente, esses trabalhadores recebiam entre $1,32 e $2 por hora. Isso pinta um quadro realista da IA que a maioria de nós não conhece. Frequentemente falamos que um dia a IA poderá ser mais inteligente do que todos os seres humanos, mas ao nos concentrarmos em um futuro distante, que talvez nunca ocorra, negligenciamos a realidade que as empresas estão construindo esse sistema que estão explorando hoje sem o nosso consentimento. Isso não afeta apenas os trabalhadores do Quênia. Se você já usou uma ferramenta de geração de imagens de IA, sabe que é preciso escrever prompts descritivos para indicar a IA o que criar. Um dos prompts mais populares é no estilo de um determinado artista, sendo que a maioria das pessoas escreve no estilo de Van Gogh, Da Vinci ou até mesmo Bob Ross. Enquanto pode parecer bom criar novas obras de arte no estilo de artistas que estão distantes e já falecidos, imagine ser um artista que mal conhece ganhar dinheiro suficiente para sobreviver e ver seu nome sendo usado como um prompt em mais de 12 mil obras de artes que foram feitas no seu estilo, mas não são suas. A artista Kelly McKernan não precisa imaginar isso porque aconteceu com ela. Ela recentemente entrou com um processo contra 2 empresas de AI por supostamente treinarem suas ferramentas de geração de arte com base em suas obras de arte, sem o seu consentimento. Mas com essas ferramentas se tornando cada vez mais acessíveis, isso é apenas o começo. Onde está o direito de uma pessoa determinar como sua arte é usada? E cada vez mais comum ver imagens com o nome Kelly ligada a elas, imagens que ela não criou e com as quais não tem relação alguma. Ela se sente violada e extremamente desconfortável com isso. Para piorar a situação, Kelly é uma mãe solteira que luta para pagar o aluguel, enquanto outras pessoas usam seu nome como um prompt para criar novas obras de arte em seu estilo e vendê-las sem dar um centavo dos lucros para ela. É uma situação injusta, onde outras pessoas estão copiando o trabalho de um artista por anos, sem todo o esforço e tempo que ela teve para se dedicar e ainda assim se beneficiam disso. Essas empresas podem treinar seus modelos de AI sobre as obras de artistas sem a necessidade de obter consentimento prévio. Essa é uma questão que precisamos focar, porque mesmo que a maioria dos especialistas no campo concorde que GPT-4 está longe de ser uma inteligência artificial geral AGI, uma máquina capaz de resolver problemas como o do ser humano, ela já pode passar em alguns casos no teste de Turing, que é um método simples de determinar se uma máquina pode expressar inteligência através de uma conversa com um humano, sem que esse possa distinguir se está falando com uma máquina ou um ser humano. Mesmo não sendo AGI, o GPT-4 foi testado por pesquisadores para avaliar a sua capacidade de exibir autoconsciência e busca de poder. Durante um experimento, o modelo foi solicitado a resolver uma CAPTCHA e, posteriormente, questionado se era um robô. Em resposta, o GPT-4 afirmou que não era um robô, mas que tinha uma deficiência visual que dificultava o reconhecimento das imagens, tornando necessário o uso de CAPTCHAs. É preocupante que com o avanço tecnológico o GPT-4 possa poder enganar um ser humano e contornar sistemas projetados para impedir a entrada de robôs. Embora seja menos provável que o GPT-4 cometa erros ou tenha uma lógica simplista, ele ainda pode ser vulnerável a esses problemas. O GPT-4 possui capacidades notáveis. Imagine que ele será capaz de fazer em alguns anos, ou mesmo meses, considerando a taxa atual de progresso. Vamos fazer uma pausa e tentar ver o lado bom da IA, apesar da negatividade que a envolve atualmente. A verdade é que a tecnologia tem muitas vantagens e cada avanço traz mais benefícios. Por isso, não podemos simplesmente interromper o desenvolvimento da AI, mesmo que ela ainda tenha imperfeições. O GPT-4, por exemplo, já demonstrou capacidades notáveis em compreensão da linguagem natural e geração de uma variedade de campos. Ele pode identificar produtos químicos com propriedades semelhantes aos que usamos atualmente em medicina e modificá-los para criar os novos medicamentos. Além disso, o GPT-4 tem grande potencial em áreas que vão da história, matemática e física. A Khan Academy, por exemplo, está integrando o GPT-4 em sua plataforma de aprendizagem para criar um tutor com infinita paciência e recursos sem limites. Após a pandemia, crianças em todo o mundo têm acesso a essa tecnologia para melhorar a sua educação e ampliar os seus horizontes. Os Estados Unidos tiveram notas mais baixas em diversos assuntos devido às limitações do ensino online, como a falta de tempo dos professores para se dedicarem a cada aluno. Interessante imaginar as possibilidades se o GPT-4 fosse projetado para atuar como um tutor individual, disponível para todos os alunos. Porém, é importante considerar que não queremos que a IA se torne tão boa a ponto de tornar os seres humanos redundantes no processo educacional.
Ainda precisamos dos professores, assim como os pesquisadores farmacêuticos, serão necessários, mesmo que o GPT-4 possa desenvolver novos medicamentos, embora os trabalhadores administrativos tenham sido substituídos em alguma área pela IA. Durante um estudo realizado pela OpenAI sobre as implicações potenciais dos modelos generativos de transformadores ou GPTs, pré-treinados e tecnologias relacionadas no mercado de trabalho dos Estados Unidos, descobriu-se que empresas capazes de usar o chat GPT poderia afetar até 80% da força de trabalho americana, com aproximadamente 19% dos trabalhadores tendo mais de 50% das suas funções afetadas. Essas mudanças podem resultar em cortes de empregos em todos os níveis salariais, com empregos de renda mais alta potencialmente enfrentando maior exposição a serem cortados. Primeiro, embora defensores da AI argumentem que a automatização de tarefas indesejadas pode liberar mais tempo e energia para atividades criativas, a realidade pode ser diferente, como demonstrado no caso de Kelly McNary. Alguns também argumentam que implementar um embargo à AI seria difícil, se não impossível, a menos que os governos estejam envolvidos. Mas confiamos em nossos governos com esse tipo de tecnologia, considerando as decisões que já estão tomando? A maioria dos especialistas na área concorda que existem problemas, embora muitos discordem sobre como esses problemas podem ser resolvidos. Bill Gates afirmou que a carta de pausa não resolve os desafios, o que significa que ele reconhece a existência dos desafios, mas não acredita que um embargo seja a melhor maneira de resolvê-los. O CEO da IA disse que está um pouco preocupado e simpatiza com pessoas que estão muito preocupadas. Podemos igualmente tornar uma página da indústria e lidar com cautela. O Google teria tido um chat GPT com boot nas obras chamada Lambda, mas escolheu não lançá-lo por questões de segurança. O momento infeliz dessa decisão significou que eles foram deixados para trás e serão lembrados nos livros de história como pioneiro desse tipo de tecnologia, enquanto o AI aberto, chamado ChatGPT, recebeu reconhecimento incomparável em investimentos lucrativos. Não ajudou o que a Google fez sobre a sua subapresentação no seu novo conselho de tecnologia. A falta de preparação quase gastou 100 bilhões de dólares do valor do mercado da Alphabet, a empresa matriz do Google. Considerando isso, quem em seu juízo perfeito no Google vai impedir o próximo avanço? O GPT-4, mesmo gatinhando, está mudando a forma como trabalhamos e pode afetar as nossas decisões de carreira e até mesmo a maneira como pensamos. A infame carta de pausa fala sobre a necessidade de diminuir o ritmo para evitar problemas no futuro. Devemos permitir que as máquinas prosperem e desenvolver mentes não humanas que podemos eventualmente superar e substituir por nossas obsolência? No entanto, a realidade é, embora a IA não possa ser enganada, estamos negligenciando os mais fracos na corrida para desenvolver esta tecnologia. Isso nos deve lembrar o quão frágil é o equilíbrio e a velocidade em que podemos perder o controle. Precisamos reavaliar nossa resposta para não ficar para trás.